Você se sentiu assim? Com uma apreensão em você quando você precisa fazer alguma coisa, uma pressão quando você está sendo pressionada por alguma coisa. Parece que aí você começa a sentir uma pressão, um cansaço, uma coisa horrível que você não consegue discernir o que é. Eu vou te falar que isso é a ansiedade. Amém? E nesse vídeo eu vou hoje te falar sobre alguns versículos que você pode usar quando você tá com ansiedade. Amém? É um estudo que eu fiz sobre ansiedade e os versículos da Bíblia. Inclusive, eles me ajudaram muito. Na verdade, quem me ajudou muito foi os Salmos. A leitura dos Salmos, assim que eu me converti, foi o que me ajudou muito a me livrar, a vencer a ansiedade, porque eu sempre fui muito ansiosa. Meu nome é Tatiane, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Amém? E eu te convido a ficar nesse vídeo até o final, para que você entenda qual a solução para o seu problema de ansiedade, porque às vezes a gente acha que ir no médico, fazer terapia, tomar remédio, aqueles remédios que você cria dependência, amém? Nem tudo isso pode te curar, além de Jesus, que o Jesus é o único que cura, e a palavra dele, amém? Então vamos começar aqui com o que é a ansiedade. Eu até pesquisei o que é a ansiedade para trazer aqui para você. É um sentimento natural de nervosismo e apreensão diante de uma ameaça que nos prepara para agir em situações de perigo de incerteza. E que, se for excessivo, pode se tornar um transtorno. Amém? E eu tinha esse problema. Porque eu era muito ansiosa. Foi por esse motivo que eu fiquei depressiva. Porque, como eu disse, você quer fazer muito uma coisa, mas alguma coisa te puxa para você não fazer, que é a ansiedade. Eu também tinha um problema muito porque eu queria dirigir e eu não conseguia. Mas a questão de dirigir foi antes de eu me converter. Mas como eu já tinha um relacionamento com Deus, mas não era um relacionamento profundo. Mas eu tinha um relacionamento com Deus já nessa época. E eu olhei para mim no espelho e eu tinha um problema muito sério para dirigir. Eu queria muito dirigir, mas eu não conseguia dirigir. Na hora me dava... na hora que eu tava dirigindo, a minha boca ficava seca. E aí eu ficava nervosa, eu trocava. Eu não conseguia frear, eu não conseguia trocar marcha, eu não conseguia fazer essas coisas. E aí, um certo dia eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, me ajuda. Por que que eu não tô conseguindo dirigir? E aí veio assim uma coisa em mim, falando assim, porque eu queria dirigir, porque toda vez eu falava assim pra mim, né? Ah, eu devia ter dirigido quando eu era jovem, né? Porque aí eu já tinha toda a habilidade hoje, né? Porque o jovem é muito mais fácil para pegar as coisas. Mas Deus colocou assim em mim, naquele dia. Você, quando era jovem, você não tinha habilitação. Hoje você tem habilitação. Então, dirige. E aí eu comecei, aí isso saiu de mim. Aí eu falei assim, tem certeza, Senhor? É isso mesmo. Antes eu não tinha. Por que eu tô chorando hoje? Por que eu tô murmurando hoje? Não é isso? Hoje eu tenho. Amém? Graças ao Senhor. Então, bora dirigir. E aí,
eu comecei a assistir aulas na internet, comecei a procurar na internet pessoas que ajudavam ali nas minhas questões, né, que eu tava ali precisando fazer. E aí eu comecei a aprender ali nas aulas ali, vendo as pessoas fazendo, como é que fazia, eu fui fazendo também. E aí também eu pedi pro meu pai, que era mais paciente, porque meu marido não era muito paciente comigo. E aí eu fui aprendendo. Até um certo dia que o meu carro antes era manual, né? Hoje eu não tenho mais carro, porque eu tive que vendê-lo pra pagar umas dívidas, ainda não consegui ter outro. Mas antes o meu carro era manual, então eu tinha que me virar nos 30. E aonde eu moro tem muito morro. E justamente eu tinha que subir os morros para poder fazer as coisas. Então bora lá, vamos subir o morro. E aí eu fui pegando as habilidades nos vídeos, né, que eu fui assistindo. Então, por isso que eu consegui. E aí hoje eu dirijo. Eu não sou a melhor motorista, mas eu dirijo. Amém? O que importa é isso, que eu vou nos lugares que eu precisa. Eu vou com cuidado, né? Eu não sou a melhor motorista, mas vamos embora, né? Eu procuro dirigir na velocidade da cidade, no tempo certo, não ficar furando o farol e tudo mais, porque isso pode causar problemas para mim, para outras pessoas, né? Hoje eu dirijo qualquer carro, por exemplo, se o carro dirige manual, dirige automático, hoje eu dirigia quando eu tinha o meu carro, amém? Eu vou embora e dirijo. E assim, eu procuro tomar todo cuidado para não acontecer nada, né? E assim, e a única coisa que eu falei é assim, Deus, o Senhor vai comigo. E eu sinto todo dia a presença do Jesus ali comigo. Em todo lugar que eu vou, Senhor, o Senhor vai comigo. E o Senhor vai comigo. Seja de noite, seja de dia. Agora eu vou buscar minha filha na igreja dela, que ela congrega à noite. E aí eu vou muitas vezes sozinha. Mas eu não vou sozinha visualmente, mas não vou sozinha, eu vou com Deus. Todos os dias toda vez ele vai comigo. Amém? E eu sinto a presença dele ali comigo, me ajudando, me orientando, me corrigindo. Amém? Então é isso que a gente tem que saber. A gente tem que vencer isso. Amém? Isso eu venci, eu não era convertida ainda. Amém? Mas eu tinha já um relacionamento com Deus, porém não era um relacionamento de intimidade profundo, mas eu tinha já um relacionamento com Deus. É inexplicável, eu não era convertida ainda, mas eu sempre tinha um relacionamento ali com Deus. E com Deus mesmo. Amém? Mas vamos voltando aqui. E hoje, e aí na situação, né, que eu tive, né, da questão do trabalho, também fiquei com uma ansiedade muito grande, porque eu queria fazer e não conseguia fazer, eu queria fazer e não conseguia fazer, não conseguia botar em prática o que eu já tinha aprendido. Então, aquilo me deixava eu mais ansiosa e acabei ficando com a depressão, por isso que a gente ficou com depressão. Aí eu fui fazer terapia na época e tomei até um remédio que eu fiquei até com medo. Eu falei assim, eu não quero tomar mais esse remédio não, Senhor. Eu não quero. E na época eu ainda não era convertida. Eu estava começando a me converter, mas ainda não estava ainda totalmente. Eu estava buscando ao Senhor ali. Já. E quando eu li Salmos, foi Salmos que me tratou quando eu comecei a me converter, e foi o Salmos que me converteu, assim como eu já falei no vídeo anterior. Amém? Então, eu quero aqui te dar algumas passagens da Bíblia que eu encontrei sobre ansiedade, para eliminar a ansiedade da sua vida. E aí, se você ler essas passagens, declarar elas na sua vida, eu tenho certeza que você vai
que você vai se livrar desse mal que é a ansiedade, que é muito mal, gente. Isso é um peso muito grande, isso te proíbe de fazer as coisas. É uma coisa que te amarra, que não deixa você fazer nada. Nada que você quer. Amém? Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é isso. E graças a Deus eu me libertei disso. Graças a Deus eu não fico mais ansiosa com nada. Com nada. Eu só sento, converso com Deus e falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a resolver isso. É só isso. Eu começo a ler as palavras, começo a ler a Bíblia, começo a ler os Salmos e vamos embora. Porque é isso que importa. Amém? Aí tem aqui ó, a passagem de Filipenses 4, capítulo 4, dos versículos 6 e 7. Ó, não andem ansiosos por coisa alguma. Presta atenção. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E o que essa passagem aqui o Senhor fala pra gente? Que Ele é a paz que precisamos. Amém? Que é a paz que precisamos, irmãos, irmãs. Ele atende nossas súplicas e pedidos. Que é presente para nos ajudar. Ele é presente. Ele tá sempre ali na nossa vida, sabe? E o que importa é que você tem que sentir a presença dele, irmãos. E é isso. E o que se revela sobre mim? Sobre mim e sobre você? Nessa palavra. Que não devemos andar ansioso com nada. Com nada. Nós devemos entregar tudo ao Senhor, porque é Ele que é o nosso Salvador, pois Ele morreu na cruz por nós. É isso que nós temos que reconhecer, que Ele morreu na cruz por nós. Ele deu a vida dele por nós. Amém? Ele pagou o nosso pecado original, que vem de Adão. Então, a ansiedade é triste demais. E o Senhor, Ele se entregou por nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu espero que você sinta isso também, que Ele se entregou por nós. Amém? E aí vem, e o que o Senhor pede pra gente fazer nessa palavra aqui, de Filipenses 4? Ele pede que nós devemos orar, suplicar, agradecer e apresentar tudo ao Pai. Amém? Porque o Senhor Jesus, Ele nos ensinou naquela oração do Pai Nosso, que nós devemos pedir Pai Nosso. Por que Ele fala Pai Nosso? Porque o Senhor, Ele quer que nós chamamos Ele de Pai. E muita gente não chama Ele de Pai, chama Ele de Deus, porque Ele não tem intimidade. E que nós temos que ter intimidade com o Senhor. Amém? Intimidade, um relacionamento. Porque o Senhor quer relacionamento. Ele não quer religiosidade. Ele quer relacionamento com Ele. Amém? E aí vem a segunda palavra também sobre ansiedade que eu estou trazendo aqui para vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? O que o Senhor quer dizer aqui, que nós temos que tirar todo a nossa ansiedade, sobre Jesus a ansiedade. Fala, Senhor, fica com a minha ansiedade, me cura, me trata, tira de mim tudo isso. Me liberta, Senhor. Tira essas amarras que ficam me amarrando, não me deixando eu caminhar, eu andar. Em nome de Jesus,
Fale isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que tudo vai dar certo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É isso que ele fala aqui para nós. Porque nós temos que entregar tudo para ele, para Jesus. Tudo que atrapalha a nossa vida, nós entregamos para ele. E ele que vai tirar de nós. Amém? É isso que você tem que fazer, irmão, irmã. Você tem que lançar toda essa ansiedade para Jesus. É ele que vai te tratar. Glória a Deus. Aí vem mais uma passagem aqui, ó. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amém? E essa palavra diz isso, porque nós estamos carregados, sobrecarregados, por causa das coisas que a gente vem carregando na vida. Amém? Filhos, marido, casa, trabalho. E isso vai cansando a gente, responsabilidades, que acaba, nós fazemos algumas coisas que não tá ali no nosso propósito, mas a gente está fazendo. Amém? Porque a gente precisa fazer para poder agradar os outros, e nem sempre agradando os outros a gente está agradando a Deus. E aí a gente fica sobrecarregado. Amém? Porque é uma coisa que nós temos que fazer também, é falar não para as pessoas. A gente tem que aprender a falar não para as pessoas. Amém? Porque muitas das vezes as pessoas colocam coisas em cima da gente que não é nossa. Amém? E aí a gente tem que ficar falando não para as pessoas, tem que aprender a falar não. Amém? E no Salmo 9, do versículo 9 a 10. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da ansiedade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Aleluia! Glória a Deus, essa palavra. O texto revela que o Senhor é meu refúgio. Amém? O Senhor é meu refúgio. Ele é refúgio dos oprimidos. Ele é uma torre segura. É onde a gente pode ir na hora que a gente está aflita. Sabe? Que Ele não abandona a gente jamais. Nessa passagem você vê que o Senhor não abandona a gente. Ele está sempre ali conosco, cuidando de nós. Sempre, sempre, sempre. Amém? E nós temos que reconhecer isso. Entendeu? E essa passagem diz muito isso, que nós temos que reconhecer que o Senhor não abandona a gente. E nós temos que confiar, porque os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois você tem que conhecer o nome de Jesus, você tem que conhecer a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. É assim que você vai conseguir se livrar da ansiedade. E aí vem mais um aqui, ó. Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Senhor, meu Deus, Ele tá falando toda hora aqui na palavra que Ele é nossa fortaleza. Que o Senhor, o salmista, Ele tá sempre falando, por isso que eu falo para você, se você tiver ansiedade, se você tiver aí em busca da cura da ansiedade, porque a ansiedade tem cura, mas é uma cura que vem de Jesus, não vem do homem, não vem de médico, não vem de remédio, amém? Ela vem de Jesus, porque você vai sentir Jesus falando com você, lendo a palavra, principalmente lendo os salmos, amém? E eu te aconselho a isso, porque todo momento no salmo ele vai falar que ele tá com você, amém? E você vai sentir a presença dele, pode ter certeza que sim. Glória a Deus, aleluia. Porque olha que Deus é o nosso refúgio. Assim como diz também no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Todo-Poderoso descansará.
Direi que Ele é meu refúgio e a minha fortaleza. Ou seja, o Senhor é minha fortaleza, meu refúgio. É para onde que os meus problemas, as minhas adversidades estarem ali me afligindo. Nós vamos no refúgio dele. Assim como Davi. Amém? Se você pegar a história de Davi é totalmente ali ansiedade, insegurança muitas das vezes. Mas ele sente que ele tem Jesus ali com ele, que ele tem Deus ali com ele. Amém? Que o Senhor está com ele o tempo todo. E assim, ele erra assim como nós erramos, porque todos nós somos pecadores e todos nós erramos. E nós temos que pedir perdão pelos nossos erros, reconhecer os nossos erros e pedir perdão por eles. Amém? E pedir, Senhor, não sai da minha presença, porque Davi falava muito isso. Senhor, não sai da minha presença. Eu peço qualquer coisa, Senhor. O Senhor tira qualquer coisa, ele fala, mas não tira a tua presença. Então, se agarra, irmão, em Deus, em Jesus, Ele que vai te curar. E por último, a última palavra aqui de Provérbios 12:25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Glória a Deus, aleluia. O texto revela que Deus, Ele quer ter uma palavra para você. Ele sempre tem uma palavra para você. Ele pode te animar. Amém? Ele traz paz em nossos corações e alegrar. Amém? E que tudo vem dele. Tudo vem dele, tudo vem dele, tudo vem dele, tudo vem dele, tudo vem dele. Eu não devo permanecer ansiosa com todas essas palavras aqui, mostrando para você. Você não tem que ficar ansioso, irmão. Você tem que orar a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Enquanto estiver lendo, você ora. Você pega essas passagens que eu te dei aqui. Inclusive, eu vou anotar aqui na descrição do vídeo todas as passagens. E você vai pegar essas passagens e vai orar e vai lê-las através da Bíblia. Amém? Para que você possa sair dessa escravidão da ansiedade. Porque você vai conseguir. Se eu consigo, você consegue. Amém? Glória a Deus. Você vai conseguir, em nome de Jesus. Amém? E aqui fica essa passagem para você. E o meu desejo é que você venha ler essas passagens, que você tenha ânimo, que o inimigo ele vai cair por terra na sua vida, e vai cair por terra e vai te deixar você fazer o que você tem que fazer, se libertar dessa ansiedade, porque isso tá te matando, isso tá te tirando do propósito do Senhor. Por quê? Porque você não consegue fazer as coisas que você quer fazer. Assim como eu não conseguia, você também não está conseguindo. Portanto, irmão, irmã, eu oro e o meu desejo do meu coração é que você venha a assistir novamente esse vídeo, ou então pegue na descrição do vídeo todas as palavras que eu estou colocando aqui para você, para que você saia dessa ansiedade, se livre disso de uma vez e ore a Deus, porque é oração com persistência que você vai conseguir se livrar de tudo isso. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus. Senhor, eu quero me livrar dessa ansiedade de uma vez por todas. Isso não faz mal, isso não faz bem para você. Não faz bem. Pode ter certeza. E você vai largar desse remédio que você tá tomando, que é de tarja preta, que tá fazendo mal para você, mas tá fazendo mais mal do que você ficar sem ele. Amém? Eu tenho certeza, porque você vai orar aqui a palavra. Eu não tô falando para você parar de tomar o remédio antes de orar. Não. Ora, começa a orar
Começa a pedir a cura para Jesus. Eu tenho certeza que Jesus vai te curar aí. Glória a Deus, aleluia. E é Ele que está mandando eu falar isso para você. Ele vai te curar. Pode ter certeza. Você que está aí, com essa ansiedade, com essa questão de nervosismo, de ansiedade excessiva. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza que Ele vai te curar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E eu peço, meu Pai, que o Senhor venha curar, Senhor, todas as pessoas que estão com ansiedade, que aqui, eu ministrando essa palavra, Senhor, que elas venham sendo uma chuva de bênção para essas pessoas, uma chuva de bênção para elas, que elas venham assistir novamente esse vídeo se quiser, ou então leia na descrição do vídeo todas essas palavras que eu vou colocar, em nome de Jesus, que eles venham a sentir a cura do Senhor Jesus, que o Senhor visite eles. Oh, meu Pai amado, que o Senhor visite eles. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Amém e amém. Esse é o desejo do meu coração. Se você gostou do vídeo, você compartilha, para que mais pessoas vejam o vídeo. Se você também poder curtir, dar seu like, para que o YouTube entenda que mais pessoas precisam assistir esse vídeo. E também se inscreve no canal, porque aí a gente vai nessa caminhada de estudos, amém? Sobre as questões aqui desse mundo que a gente precisa se livrar. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso com Deus, com Jesus, amém? Porque Jesus é nosso Senhor e Salvador, amém? Glórias a Deus, aleluia, aleluia. E, se Deus quiser, até o próximo vídeo.